Boa noite, corretores. Boa noite. Oi, Jefferson. Oi, pessoal. Vamos começar mais uma live do Sincor Minas Gerais? Primeira live, gente, depois do Corretor na Real. Quem teve aí no Corretor na Real, quem viveu essa experiência junto com a gente, depois vocês me comentem aqui para mim, deixem aqui os seus comentários sobre o Corretor na Real. Esse evento maravilhoso que o Sincor Minas Gerais entregou agora em agosto, nos dias 6, 7 e 8 de agosto. Está todo mundo muito impactado ainda com o evento. Hoje a gente tem uma live muito legal com os nossos amigos da Maxpar. Eu vou mandar o aviãozinho aqui para convidar a turma. Vamos retomar, gente. Vamos retomar nossa agenda de lives aqui para a gente seguir firme no propósito de levar informação, comunicar, levar soluções para os corretores. Deixa eu mandar aviãozinho aqui para todo mundo. Vamos entrando. Oi, Angélica, já chamo, Rafa, já chamo vocês. Tô mandando aviãozinho aqui para todo mundo para comunicar com a galera. Pera aí. Deixa eu mandar mais um convite aqui. Ó, tô mandando para todo mundo. Deixa eu convidar a Angélica, que vai dividir comigo aqui, e o Rafa já da Maxpar. Peraí. Foi o convite, pessoal? Oi, Boa noite. Angélica. Boa noite. Boa noite, Quanto tempo? Rafa. Boa noite. Boa noite, Tudo, Angélica. Boa noite. tudo bem? Tudo certo com vocês? Ah, tudo jóia também. Angélica, já tá recuperada do Corretor na Real? Ai, recuperada. Impactada Recuperada. ainda, recuperado físico, né? Assim, mas o impacto ainda tá. E você, Rafa? Tô recuperado, tô com saudade já que a terra é boa demais, né? Minas Não Gerais. foi? Foi legal demais, não foi? Foi excelente, muito diferente, evento muito disruptivo, né? Daquilo que a gente está É. acostumado no mercado de seguros. Então, assim, foi muito legal, acho que deu para gerar muitas conexões ali com as pessoas que estavam presentes. E eu acho que dali eu acho que vai ter muita gente olhando não só para Minas Gerais, mas também vão ter vários insights para os próximos eventos, né? Porque foi muito diferente, foi muito bacana. Foi uma experiência rica, não foi, Rafa? Sim, acho que essa é a As- palavra certa, experiência. Foi uma Foi uma experiência. experiência rica. Não, e falando em experiências, quem proporciona muitas experiências para os corretores e seus clientes, ó o Breno entrando. Boa noite, seus lindos. Boa noite, Ah, boa noite, Breno. Breno. O Breno é uma piada, gente. O Rafa, e quem proporciona muitas experiências para os seus clientes e para os corretores é a Maxpar, né? Então, a gente já teve oportunidade, a Angélica chegou um pouquinho depois, de conhecer o Grupo Autoglass um pouco mais de perto. A gente já esteve na unidade lá no Espírito Santo, lá em Guarapari, no centro, no CT, no centro de distribuição da Autoglass. Mas hoje, mais do que falar do grupo Autoglass, eu quero falar da Maxpar, viu, Rafa? A gente vai focar Com certeza. um pouquinho aqui na Maxpar. Queria que você começasse se apresentando. O pessoal já conhece a Angélica, a embaixadora junto comigo aqui do Sincor, mas queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o que é o grupo Autoglass, o que é a Maxpar. O pessoal ainda confunde um pouquinho o que é uma empresa, o que é a outra. Eu fiz uma colinha aqui, Angélica. A Autoglass, o grupo Autoglass tem mais de 80 unidades. É isso. 80 unidades ou já estamos em 81?
Não, nós já estamos com 85 unidades, 85. Acho que até final do ano a gente deve fechar aí com, acho que 87, se eu não me engano. Meu Deus, e não tem uma unidade em Divinópolis, pelo amor de Deus. A gente está olhando aí para a região de Minas Gerais também. Vou reivindicar uma unidade aqui em Divinópolis. Você sabe que existe uma disputa, né? Próximo ao Autoglass, ou vai ser Montes Claros ou vai ser Divinópolis. Vamos ver quem vai ganhar essa parada. Você Tá sabe certo. disso, né, Rafa? Manda pra gente aí essa proposta aí. A gente sempre está olhando para todas as regiões do Brasil, né? Porque sempre é muito disputado nessa questão de imóveis e tudo mais. Vamos ver aí o que a gente tem aí de novidade pro ano que vem também. Mas verdade, tô brincando. Então, por favor, Rafa, a palavra é sua, se apresente, conta pra gente um pouquinho quem é o Rafael, por favor. Então, boa noite, gente. Boa noite a todos. O Rafael Ribeiro atualmente é gerente de relacionamento comercial da Maxpar Assistências. Eu já estou nesse mercado aí há 8 anos, mercado de seguros. Entrei lá no início, quando o grupo Autoglass ainda tinha menos de 2.000 colaboradores. E aí a gente teve um crescimento aí muito bacana nos últimos anos. Hoje a gente já está batendo a casa aí de quase 7.000 colaboradores. Temos crescido bastante no mercado. E graças muito a esse apoio dos nossos parceiros e principalmente dos corretores de seguros, tem contribuído bastante para isso. Então, assim, falando um pouco do Grupo Autoglass, o Grupo Autoglass, ele carrega essa marca justamente porque é a marca mais tradicional, né? E como você falou, nós temos mais de 85 unidades espalhadas aí pelo Brasil afora. A gente tenta aí ter o máximo possível de abrangência nacional para conseguir atender todos os nossos clientes com a melhor qualidade possível para proporcionar uma excelente experiência para eles. E essa marca, ela cresceu, e aí desde então a gente entendeu ali uma oportunidade de ingressar no mercado de assistências do mercado segurador. E aí foi aí que surgiu a Maxpar, e com as evoluções que nós fomos tendo, assim como em 2022 a gente adquiriu a IQ Assistências, e atualmente aí com toda essa reformulação da marca, hoje nós nos chamamos Maxpar Assistências, e a gente atua no mercado segurador, a qual a assistência a vidros, né, aos automóveis, que é o mais tradicional, que é o nosso carro-chefe, né, o nosso queridinho, vamos dizer assim, que a gente já atua com muita qualidade há quase 20 anos no mercado do Brasil, e atualmente a gente tem expandido agora também para o mercado de assistência 24 horas, então, para tentar e buscar trazer a mesma qualidade, as mesmas experiências que a gente traz para o segurado, para os nossos clientes e para os corretores também para esse mercado, né? Então, assim, a dinâmica do grupo hoje é basicamente essa. A gente também tem crescido para essa área de tecnologia. A gente tem a nossa marca mais recente, que é a B4B.tech, que também tem atuado aí em promoção de soluções de tecnologia para o mercado de forma geral. Então, assim, de uma forma bem resumida, hoje o Grupo Autoglass tem a representatividade dessas 3 marcas, Autoglass, B4B, e a principal, que é a que eu estou representando aqui, que a gente está falando também, que é a Maxpar Assistências aí, que é o que eu estou representando como gerente de relacionamento hoje. Gente, Angélica, eu duvido que alguns dos nossos corretores não tenha usado a experiência da Maxpar para atender os seus clientes, né? Todo mundo já teve que trocar um para-brisa, uma lanterna, um retrovisor. E você tem experiências para contar, Angélica, para gente aqui, como que foi? Tenho. Então conta pra gente. Eu acho que o principal de falar aqui é que você está falando aí de mercado, quando começou tinha 2.000 funcionários, agora tem mais, né? Quer dizer, está evoluindo. Eu sou da época que a gente ficava na fila de 0800 para fazer esses acionamentos. Então, hoje, você abrir uma página no site, em 3 etapas, você preencher o que você precisa e lá na frente isso já ser direcionado
Você escolhe se você quer um link presencial de vistoria. Se você quer uma vistoria presencial em loja, só isso daí já pode ser facilita. Em 2 minutinhos a gente aciona, né? Então, o principal que eu acho é a facilidade, facilitar o nosso lado, o lado do cliente e modernizar, né? Que eu acho que é o que eles vêm fazendo aí ao longo dos anos. Com Ah, certeza. ô Rafa, é interessante porque essa facilidade é o que o corretor sempre busca, né? E eu acho que a Maxpar trouxe pra gente aquele link, abra seu atendimento, Nossa. gente, aquilo ali é fantástico. Esta semana eu tive um para-brisa acionado por uma companhia, entrei lá, abra seu atendimento, em 3 etapas realmente. E, ô Rafa, você pode até me falar, imediatamente já foi até autorizado, direcionado à loja, não precisou passar nem pela vistoria. É isso. Hoje, assim, acho que assim, tem duas curiosidades aí nisso que vocês falaram. A primeira é que tanto o Abra Seu Atendimento quanto o Vistoria Mobile, que a gente chama aqui, né, que a gente deu Aham. esse nome carinhoso, são ideias que vieram dos corretores. Então, os corretores deram essas ideias lá atrás para Uhum. gente. A gente entendeu que seria um valor pro segurado e principalmente para o corretor que está ali de frente, e a gente desenvolveu isso aqui dentro de casa, visto que a gente tem muito esse apetite por tecnologia, né? E não Uhum. usar a tecnologia para substituir as pessoas. Tanto que a nossa empresa tem crescido muito, foi o que eu falei. Mas é para ser uma ferramenta para potencializar as pessoas e os colaboradores e gerar valor para os nossos clientes. E ouvindo vocês, a gente e ouvindo os corretores, a gente tem entendido que tem acontecido isso, né? Então, essa ferramenta, além de permitir essa facilidade de você evitar ali um call center e conseguir fazer na Uhum. palma da sua mão com o seu celular, hoje a gente tenta desenvolver essa capilaridade que a gente chama, que é ter o máximo possível de lojas espalhadas no Brasil, sejam nossas ou sejam os nossos parceiros, para que seja esse atendimento automático, né? Que aí você já conseguiu ali abrir o atendimento e já ser direcionado. E um outro fator Uhum. para isso acontecer é o nosso centro logístico. A gente tem o maior centro logístico da América Latina e isso proporciona que eu tenho uma quantidade de estoque de peças muito grande. Então, eu consigo atender esse cliente com uma velocidade muito mais rápido e isso é qualidade tanto da peça quanto na agilidade no serviço e gera valor para o corretor, para o segurado e para os nossos clientes seguradoras também. O corretor às Oh, vezes sofre, né, Angélica? O corretor às vezes sofre para saber o seguinte: se o cliente vai ser atendido bem na hora do sinistro, se vai ser atendido legal na hora da assistência. Se tem algo hoje que não me preocupa, é quando o cliente fala comigo assim, precisa acionar roda, pneu, suspensão, vidro, troca de para-brisa, porque eu sei que o que a Max Para entrega é realmente o que eles prometem. Entregou o que prometeu. Então, assim, hoje o cliente já sabe que ele já até fala, alguns já até falam comigo assim, não deixa de colocar a cobertura de vidros. Eu quero vidros completos. Eu quero aquela que. Não esquece, Fernanda, de colocar o pequeno reparo, porque o cara não quer pagar a franquia mais cara, né? isso Sim, já está na cabeça deles, já tá Já tá na Inclusive, cara. quando vai na oficina, alguém vai no martelinho, alguém vai na oficina, a própria oficina fala: Poxa É, vida, você não colocou no seu seguro? Você não tem isso no seguro? E as pessoas vêm com a é, demanda. Tem no seguro? A maioria já tem, que a gente consegue colocar, né? exatamente. Aproveitando aqui, Fernanda, nos Hum. comentários, o Rodrigo Braga comentou, ele falou que há pouco tempo agora, há poucos minutos, ele ligou para o Rafael, teve a melhor atenção dele. Ah, que Falou assim, bom. acabei de ligar para ele e entrou aqui na live. ai, tá E o vendo? pessoal também está comentando aqui dos reparos de roda e pneu, que facilita bastante e fideliza o Ai, cliente. roda, pneu, suspensão também é fantástico. Rafa, você dá o seu relacionamento, né? Você é gerente de relacionamentos com os corretores. Você atende exclusivamente a região de Minas Gerais ou outras regiões também? Não, hoje eu sou responsável por gerenciar a equipe, né? A gente Uhum. está num processo de expansão e aí justamente para que a gente consiga atender o Brasil todo. Então a gente tem um time hoje que está segmentado por regiões e aí cada um dá essa assistência de regionalidade. Então eu tenho a pessoa que cuida de Minas Gerais, que normalmente é o Matheus, né, Correia que cuida.
tenho pessoas que cuidam do sul, do norte, do nordeste, e aí a gente faz todo esse atendimento, né? Treinamento, capacitação, entende como está o nosso atendimento na região e vai fazendo essas trocas justamente para a gente entender como a gente pode agregar ali no dia a dia para os corretores. Ô, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Só para contextualizar um pouquinho, como que está a situação atual hoje do mercado de assistências? Então, Eu percebo que as assistências têm crescido muito. Todo mundo já comentou aí, né, que contrata uma assistência plus, um vidros completo, coloca reparos, roda pneu. Como que está esse mercado hoje? Fala pra gente. então, assim, hoje a gente, com essa expansão do nosso portfólio, então a gente está com várias, além do automóvel, que é sempre o carro-chefe, é o tradicional, a gente passou a atuar no residencial, no vida, no pet. Então, esse mercado, ele tem mostrado assim, um crescimento muito exponencial. Só no ano passado foram quase 17% de crescimento em relação ao ano anterior. Então, a gente está falando de um mercado de mais de 6 bilhões aí de movimento e que tem muito potencial para crescer quando a gente olha a penetração do mercado de automóveis. Ô, Rafa, não, mas peraí, desculpa a minha ignorância aqui. Tá, a Maxpar entrega assistência de vidros, roda pneu suspensão, reparos, mas como que a Maxpar entrega uma solução para assistência em residência, em pet, como que é isso? Como que funciona? Hoje, essa atuação da Maxpar com essa parte residencial é justamente serviço de chaveiro, vidraceiro, vigilância, eletricista e desentupimento, limpeza de caixa d'água, zelador, controle de pragas. Tem uma série de soluções que a gente tem hoje para essa parte de residencial, patrimonial, vida, né? Assistência funeral, telemedicina, consulta para pet, aplicação de vacina. Tem uma vasta solução aí para esses segurados e também oportunidade para os corretores ali ampliar o seu portfólio, né, diversificar o portfólio além do automóvel. E a gente tem aí uma penetração muito baixa desses produtos no mercado. Então, a gente está falando aí de 17% mais ou menos de penetração no mercado brasileiro, quando a gente fala principalmente do residencial. Então, a gente traduz isso como oportunidade para os corretores trabalharem ali uma assistência com os seus clientes, ali que vocês às vezes já têm um relacionamento, possibilitando gerar valor com esses tipos de serviço. Então, a Maxpar tem toda uma estrutura de atendimento que a gente estruturou desde o ponta a ponta, da mesma forma que a gente tem para vidros, para atender também os nossos clientes com esses tipos de assistência que eu citei aqui. Entendi. E aí a marca é a mesma, é Maxpar, não existe uma empresa. Isso aí, Maxpar Assistência. Tá. A gente era Maxpar, né, somente, e aí com essa ampliação desse portfólio, a gente passou a se chamar Maxpar Assistência justamente para isso, para que as pessoas entendam que a Maxpar, ela vai muito além do automóvel. A gente tem a solução certa para o momento certo. Então, aquilo que o corretor, aquilo que o segurado tiver ali pleiteando, a gente tem essa oportunidade para o corretor ali de aumentar a penetração desse produto e oferecer soluções personalizadas, né? Com essas assistências, que são coisas que fazem parte da rotina do brasileiro. Quem nunca teve um problema de parte elétrica, de encanamento, de quebra de vidro, de perder uma chave? Então, assim, são coisas que são serviços que é muito fácil de um cliente acionar. E aí também é uma forma do corretor ali fidelizar um cliente com serviços que estão ali presentes no dia a dia de todo brasileiro. Ô, Rafa, você falou das quase 85 unidades, mas vocês também têm muitos credenciados. Vocês já estão. Eu fiz uma colinha aqui, mais de 14 mil credenciados. Isso. Então, vocês são disparados a empresa de assistência que mais apoia o corretor de seguros. O que eu acho mais interessante em vocês é a capacidade de entender e de estar do lado. Se tem uma empresa que é muito parceira do Sincor Minas Gerais, que apoia todas as ações
que compra todas as ideias e que está sempre junto com a gente é a Maxpar, é o Grupo Autoglass, né? E eu acho que essa história caminha já desde muito tempo. O Eduardo Borges, que é o vice-presidente aí do Grupo Autoglass, né? Ele é head aí da Maxpar Assistência. Ele é um cara fantástico, é um cara que está sempre presente. A gente teve a oportunidade, o privilégio de conhecê-lo ano passado. Tive a oportunidade de fazer uma live aqui com ele também. E ele fala muito sobre liderança. E a cultura do Grupo Autoglass, ela é facilmente percebida em todos os seus colaboradores. Conversar com o Rafael, conversar com a Juliana, conversar com o Edu, conversar com qualquer funcionário, a gente percebe a paixão e entusiasmo desses colaboradores em entregar o melhor para os corretores. É gerente de relacionamento, é gerente de operação, qualquer hora do dia que eu precisar mandar uma mensagem, a gente consegue ser bem atendido e ser visto. A gente não é só mais um, a gente é tratado com todo carinho, com todo respeito. Muito obrigada, viu, Rafa? Isso é muito legal de perceber o quanto a empresa é realmente parceira do corretor de seguros. Assim, eu fico feliz de ouvir isso e eu acho que isso é muito mérito do Fernando, né, que é o presidente Uhum. do grupo, e também do Eduardo, né, do É. Eduardo, como você citou, porque isso é algo que ele reforça todos os dias com a gente e uma coisa que a gente sempre traz, né, eu como gestor também lá da Maxpar, assim como todos os colaboradores, é que a Maxpar Assistência, ela está no mercado a serviço de todos os nossos clientes, independentemente de quem seja. Se é o corretor, se é o segurado, se é um outro cliente seguradora, nós Uhum. estamos à disposição. Tanto que uma coisa que o Eduardo sempre reforça é que o Eduardo, mesmo sendo vice-presidente do grupo e head da Maxpar, ele não tem secretária. Então É. ele deixa o contato dele com todas as pessoas, com todos os corretores, e assim como todos nós sempre deixamos os nossos contatos também. E as pessoas, quando nos acionam, a gente sempre tem maior carinho, um prazer imenso em atender, em receber e entender a dor, entender o problema. E a gente está ali sempre atuando, né? Uma coisa que a gente sempre fala a gente trabalha para não errar, mas se o erro acontecer, a gente sempre está à disposição e com muita humildade para ouvir o que aconteceu e propor Uhum. uma solução o mais rápido possível. Acho que isso é uma das coisas que a gente sempre tenta carregar. A gente está a serviço mesmo, à disposição, não somente do Sincob Minas Gerais, que é o nosso Gustavo, Fernanda e tantos outros aí são parceiraços nossos, assim como de todos os corretores do mercado, a gente está muito à disposição, porque a Maxpar entende que quanto mais valorização, mais empoderamento, mais informação a gente conseguir trazer para o corretor, só quem ganha é o mercado de seguros. Quanto Ah, mais com certeza. empoderado o corretor de seguros está, maior é o crescimento do mercado de seguros. A gente consegue sempre perceber isso também. Então, assim, Ah, muito obrigado aí pelas palavras e sempre reforçar que a gente está à disposição aí de vocês. com E o certeza. Vicente está pedindo uma filial lá em Divinópolis. Tá certo. Ai, Aproveitando, né, que ele falou dessa questão de atendimento, tem uma demanda pontual aqui de alguma coisa que não foi resolvida da Maxpar. Eu acho que, não sei se o Rafael disponibiliza de repente o direct dele para quem tiver alguma questão para ser resolvida, chamar ele. Pode chamar, Porque, vamos né, é um pode ficar à caso fazer. vontade. pontual, vai ter que entender o que que aconteceu, né? Ó, a gente teve Sim, tem um corretor que está assistindo a live aqui com a gente, mandou um comentário, falou que teve um segurado, que fez uma troca há quase um ano, parece que danificaram ali algum ponto. Falou, ô, Leopoldino, Alexandre. Leopoldino Alexandre, por favor, pode mandar aqui no próprio direct ou do Sincor ou do Rafa, que está aqui junto com a gente. Tenho certeza que o Rafa vai ter o maior prazer em atender e entender o que foi o ocorrido aí, solucionar para você, porque essa turma aqui não tem tempo ruim com ela não, viu? é isso aí. Inclusive no meu Instagram tem o meu número do WhatsApp direto ali. Se Ah, quiser me mandar tá. uma Ah, mensagem, eu já vejo aqui o que que é e a gente já dá um retorno aí com a solução, tá bom? Então podem bom. estar à Joia. disposição. Perfeito.
Perfeito. Ô, Rafa, o Jefferson tá perguntando aqui, conta pra gente o que que é B4B. Fiquei curiosa também, A, B4B Tech, o que que é isso? assim, o grupo Autoglass, ele sempre teve uma veia, né, muito tecnológica, né? A gente Aham, sempre usou a tecnologia para criar soluções, né, para o mercado, né, e para os nossos clientes de forma geral. E aí a gente, observando esse movimento do mercado, a gente criou essa marca que é B4B, que se chama Business for Business, que é uhum, negócio para negócio, uhum. ponto tech, que é justamente para a gente proporcionar soluções de tecnologia para os clientes de forma geral. Então, a gente tem Tá. pesquisa de satisfação, a gente atende a parte de vistoria prévia hoje de muitas seguradoras, né, que a gente faz esse tipo Hum, de serviço, e tem uma série de outros portfólios aí, de produtos no portfólio da B4B, que é justamente pensando em em- proporcionar soluções tecnológicas para negócios, tá? tá, Então, inclusive para só para. corretoras. Ah, tá. Ou só, eu ia te perguntar, disponibiliza ferramentas tecnológicas só para companhias seguradoras ou para o corretor também? Não, para Por exemplo, negócio. para negócios como um todo. Então, Isso se eu, aí. por exemplo, quiser fazer uma pesquisa de satisfação com os clientes da minha corretora, eu posso contratar a B4B para me ajudar nisso. Pode. Ah, A gente maravilhoso. tem solução. Hoje a gente tem um produto chamado Opini.one, que faz Ah, esse tipo de pesquisa NPS, e a gente tem uma série de outros serviços ali que estão atrelados a isso. Então, caso alguém queira conhecer de uma forma mais detalhada, podem me procurar também. A gente tem muitas oportunidades nesse sentido e uma série de outras soluções que a gente tem desenvolvido aí ao longo qualquer do tempo. corretor pode entrar em contato e Pode, comprar uma solução, a que ele estiver pode, precisando. a Seja uma gente pesquisa, seja o que for. Ó, Rafael cortou aí, ó. desculpa, gente. Travou. Ah, voltou, A gente voltou. tem uma série de. A gente proporciona jornada de solução para os negócios. Então, Tá. aquilo que a gente enxergar, o que a gente gosta sempre de fazer é o quê? Entender qual é a necessidade do cliente Do e a gente corretor. pensar ali, né, do corretor principalmente, e pensar qual é a solução que a gente pode proporcionar para aquilo que ele está trazendo para a gente. Então, Ótimo. caso ali para o seu negócio, corretor, você entenda ali que você está passando por uma situação, faz essa ponte comigo que a gente vai aí entender qual é a sua realidade, o que, que a gente pode criar ali de solução tecnológica e a gente vai provavelmente ajudá-los nessa Tanta situação. solução que a gente nem sabe, né, Angélica? Às vezes o Não. corretor tá ali passando aperto com algum problema e tem soluções que, olha para você ver, a Maxpar está entregando. Empresas de tecnologia, empresas de assistência, guincho, SOS, reparo, lataria, pintura. Gente, tem perguntas aí, Angélica? Tem. Inclusive, a gente falando de novidades, né? Às vezes eu brinco muito, às vezes o básico, o óbvio, a gente tem que falar, né? Então, a pergunta Uhum. aqui justamente disso, lá dos primórdios, da questão de peças originais. Gente, o Guilherme está perguntando, no caso das peças substituídas, se elas são fornecidas as originais. Sobre questão de peças, vamos lá. As peças que são trabalhadas pela Maxpar e pelo mercado de forma geral são as peças originais, que é diferente das peças genuínas. O que são peças genuínas? São peças que contêm a logomarca da montadora. Então, vou dar um exemplo que eu sempre Ó, o gosto de Beabá, fazer. gente, é o Beabá, vamos Então, anotar, ó. sempre gosto de fazer. Então, vamos lá. A gente tem uma fabricante, tá, de vidro que se chama Sangoban Security. Uhum, Essa fabricante, ela faz o vidro e aí ela tem uma qualidade daquele vidro. A Sangoban Security, ela normalmente atende grandes montadoras, a exemplo Fiat, tá? uhum. Então a Fiat demanda essa indústria e ela vai Isso, produzir esse o vidro da vidro dos marca. carros da marca Fiat. Isso, né? E aí lá no vidro vai ter Sangoban Security, que é a marca do vidro, e Uhum, a logomarca Fiat, que é aquela tradicional que a gente conhece, que é escrito a palavra mesmo, né? A Fiat e as quatro uhum, letras. Qual é a diferença da peça original para a peça genuína?
vai ter uma peça chamada Saint-Gobain Security, mas não vai estar escrito Fiat, porque só quem tem o direito de revenda dessa peça é a Fiat. Uhum. Então é a própria montadora. Rafael, qual é a diferença? Só que uma tem Fiat e a outra não tem. A O fabricante é qualidade o do mesmo. vidro, as certificações internacionais e nacionais do Inmetro e etc. são todas as mesmas, assim como todas as peças que a Max Pá e o Grupo Autoglass trabalham, elas são testadas, elas têm todo um controle de qualidade e a gente só trabalha com peças de qualidade certificadas e originais, tá? Essa é a única diferença. Então, se você tiver alguma situação como essa, são peças de linha de montagem que tem uma marca de um fabricante, é original do fabricante, porém o fabricante ele só pode revender uma marca se ela tiver autorização da dona daquela marca, seja Fiat, Uhum. Jeep, BMW, Land Rover, etc. Tá? Uhum. Assim também acontece com peças de faróis, lanternas e retrovisores, Rafa? Ou é Isso, isso, diferente? isso serve para todos os tipos de peça. Uhum. Aí eu sempre faço esse paralelo. É montadora, não é fabricante. Então, hoje as montadoras, Ah, elas não fabricam peças, elas direcionam uma demanda para uma indústria que fabrica peças, que fabrica Uhum. a parte de iluminação, fabrica a parte de vidro, de lataria. Essas peças são direcionadas a essas montadoras que montam o carro e direcionam para as concessionárias que fazem a venda. Então, Ó, são etapas que cada um ali tem o seu papel e a sua responsabilidade. eu vou te contar que há bem pouco tempo atrás eu fazia muita confusão sobre isso. Eu fui entender isso mais especificamente quando eu estive lá no CD do Autoglass, sabe? Rafa, eu fazia muita confusão. Gente, eu tô no mercado há mais de 20 anos. E olha para você ver, é tanta informação que eu achava assim. Tinha clientes. Você lembra, Rafa? Antigamente tinha uma marca que fornecia faróis e retrovisores para Fiat, da Magnete Marelli, você lembra? Sim, sim, sim. Nossa, mas aqui o segurança falava comigo assim: eu só aceito se for dessa Magnete Marelli. Eu falei, gente, mas que diabo é isso? É, Mas era é isso isso. mesmo. O É pessoal isso. fazia muita confusão. Sim. Eu acho assim, eu acho que isso é comum, né? Eu acho que é comum porque é uma coisa muito técnica, né? É, Então, a gente já tem a dificuldade, o famoso segurez, que é o que o corretor de fato tem propriedade, porque uhum, vender seguro não é algo tão simples como as pessoas pensam, por isso que sempre tem que é. procurar um corretor que de fato tem propriedade ali para vender o seguro, assim como nós atuamos dessa forma como assistência, porque a gente estuda esse mercado, a gente está nele há muito tempo, a gente sempre tenta trazer as novidades, as inovações que as montadoras, as fabricantes fazem no mercado. Então a gente sempre está trazendo esse conteúdo também, porque uma pessoa bem informada, ela sempre tem ali propriedade ali para defender algumas coisas e principalmente para passar informação para o segurança na ponta. Acho que isso é imprescindível. Às vezes a falta de informação gera uma insegurança para as pessoas, justamente porque elas não sabem a quem procurar. Então, quando o corretor Uhum. está bem informado, eu acho que isso gera também mais valor para o negócio dele, né, automaticamente. Ô, Rafa, você viu aí, Angélica? O Moisés falou assim: já estamos conversando para contratar acompanhamento de sinistro, emissão e parcela. olha, Essa tá é uma vendo? das soluções que a B4B entrega? Sim, a B4B tem uma série de. Back-office de Maravilhoso! corretora. Peraí que eu vou anotar, porque Moisés, você tá com essa dica aí e não tá compartilhando com a gente. Ele chegou e já foi com os Já dois pés na chegou e já porta, foi com os Moisés. dois pés na porta, ó. E corretor passando aperto para poder fazer acompanhamento de sinistro, emissão, parcela. Conta Isso. pra gente. Assim, a B4B hoje tem uma série de soluções. Aí, assim, é como eu falei, né? É muito particular de cada Tá? negócio. Então,
Isso é importante depois fazer essa ponte, mas a gente tem essas soluções Uhum. também para ajudar ali, que a gente entende hoje, assim, o que gera valor para o corretor é de fato vender. Então, as coisas de back-office, administrativo, a gente tem soluções ali também para ajudar nessa jornada do dia a dia do corretor. Então, Tá. o que tiver depois de possibilidade do tipo, eu vou direcionar lá para o time da B4B, que eles vão avaliar essas possibilidades para vocês. Tá, Vou ter que fazer uma beleza. live com a B4. É, vai mesmo, Depois vai acho que tem mesmo. oportunidade aí também de Dá fazer pra... essa live. Ô, Angélica, tem mais perguntas aí? Tem algumas perguntas, algumas aí que eu não sei se vai caber o Rafael responder, mas tem uma pessoa que perguntou sobre a diferença das franquias entre as seguradoras, sendo que a empresa que fornece o serviço é a mesma. Porque entre uma seguradora e outra dá Tem diferença nas de diferença franquias de ali de. franquia, de vidros, faróis, né? Por que que na seguradora a franquia do É, vidro é 500 e na seguradora B a franquia do vidro é 650? Seria isso, Mavros? É isso, não é? Então, essa questão da franquia é algo que é um assunto que tem batido muito na tecla aí dos Uhum. últimos anos, mas o valor de franquia, ele é uma premissa associada ao prêmio que o cliente paga, tá? Então, Tá. Rafael, como assim? É, o cliente, ele entra com um custo voltado para o risco que está associado ao carro dele e à contratação. Então, o que eu sempre recomendo para os corretores fazerem é o quê? É olhar para a franquia sempre olhando para o prêmio que o cliente pagou. Porque a franquia e o prêmio que o cliente paga, elas estão sempre bem associadas. Então, às vezes, se você fizer cotação em diferentes companhias com a mesma cobertura, ou pelo menos com a cobertura aparentemente muito similar, se o prêmio que o cliente pagar for menor, provavelmente a franquia dele vai ser maior, porque tem essa compensação, tá? Então, Ah, tá. Eu te é confesso que eu estava meio proporcional. confusa para Uhum. entender aqui agora. Agora então está assim, começando a esse assunto clarear. ele é um pouco mais complexo, mas eu vou dar um Uhum. exemplo um pouco mais claro, tá? Porque Tá. isso é muito técnico, e Uhum. isso, só para ficar claro, essa questão da franquia é algo que precisa ser uma avaliação muito aprofundada e aí cada seguradora tem a forma de fazer a sua precificação de franquia. Por isso tem diferença. Por quê? Depende do preço do seguro. Então, Tá. eu vou dar um Uhum. exemplo. Se você vai lá cotar um carro como Fiat Toro, se Uhum. você cotar esse carro na companhia A e na companhia B, os preços vão ser diferentes, correto? Isso, Vai ter o correto. mesmo prêmio. E aí, esses prêmios diferentes, vamos supor que a A tem um prêmio maior do que a B. Então, Tá. a gente vai pagar R$ 1.000 para contratar um seguro de vidros na A e na B ele vai pagar R$ 800 de prêmio. Provavelmente, na companhia que ele pagar o prêmio de R$ 800, as franquias vão Vão ser ser maiores. maiores. Então, tem essa compensação Uhum. que as seguradoras fazem. E a Até franquia. cálculo atuarial junto, né? Isso, Essa é então. uma prerrogativa da companhia. A companhia determina uma prerrogativa da seguradora, qual o valor da franquia que ela considera viável para poder colocar ali na apólice sobre qual o valor da franquia. É uma prerrogativa da seguradora decidir. Isso, na verdade, isso é uma decisão sempre conjunta, tá? Então a Tá. gente sempre tem ali, a gente sempre está tentando fazer propostas para que fique uma coisa assertiva, né? Uhum. Para os corretores e para os segurados, e isso sempre é feito em conjunto. Só que é igual eu falei, isso vai muito da estratégia também de cada cliente, porque às vezes tem ali, às vezes, um prêmio que está mais baixo, mas às vezes a franquia vai ter uma compensação. E tem um ponto que as franquias elas têm um reajuste diferente do que o mercado acompanha. Então, assim, hoje um preço de um farol, por exemplo, ele está R$ 100. Dependendo de como for o comportamento do mercado, pode ser que esse preço de farol diminua, porque a demanda
está muito maior e eu tenho muitos faróis. Então esse preço pode diminuir, como esse preço pode aumentar. Só que Isso a já aconteceu franquia, comigo. só que a franquia ela só vai ser reajustada lá na frente. O E ano que aí, vem. isso. Então, assim, ela não acompanha as variações de preço do mercado. Uhum. Então, por isso que às vezes os corretores e os segurados sentem umas distorções. E aí, por isso que a gente também sempre, tem situação como essa, aciona a gente que a gente avalia ali o que, que a gente pode fazer e a gente sempre está fazendo contato também com os nossos clientes para tentar buscar soluções aí para ajudar a vida do corretor de segurança. Posso colocar a lenha nessa fogueira? Claro, claro. Ó, gente, vocês vão querer me matar, não, viu, Rafa? Porque já aconteceu comigo do cliente vir reclamar comigo, mas o preço do farol lá na loja é o mesmo preço da A franquia. franquia. Vida de corretor, tá, Rafael? Corretor, escutei isso todo dia. Ah, mas poxa, ah lá, eu tô contratando vidros, tô pagando para ter cobertura de vidros, chego lá na hora, quando fui ver o preço do farol é o mesmo preço do que da franquia. Eu falei, essa franquia tá muito cara. Ou então, essa franquia tá mais cara do que o preço da peça. Explica para o corretor de seguros como é que ele sai dessa enrascada e responde com categoria para o cliente. Então, aí vamos lá. Para resolver esse problema, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar de fato qual é o valor da peça Tá, mais a instalação, como se ele fosse fazer todo o serviço dentro tá, daquela loja. Porque às tá. vezes tem gente que pega a cotação da internet e acha que de fato é aquele preço. Só que às Uhum, vezes não é. tá. Se continuar dessa forma, identificou que o custo ele está muito acima, tem o meu contato, assim como tem um contato de todo mundo, a gente vai avaliar esses casos pontualmente e propor uma solução para o corretor, É tá? possível isso? Pode passar, pode me acionar, pode acionar aqui, Tá. e não a mim, eu direciono para as pessoas do meu time que cuidam da região e a Tem gente algum avalia. e-mail, Rafa, que a gente pode mandar? Ou a gente pode, por exemplo, sempre. Porque eu não acredito que você vai resolver todos os problemas aqui do nosso Incor Não, Minas mas Gerais. não, mas como igual eu falei, tem eu e eu tenho mais E um uma time, equipe. uma Uhum. equipe que presta Você vai essa- direcionando. isso, que presta essa assistência para o corretor e como a gente é regionalizado, a gente dá atenção para os corretores de forma bem organizada. Então isso não é Uhum. problema. Então Tá. podem me acionar, tem o meu telefone aí no meu Instagram. Podem me acionar se tiverem casos do tipo. A gente sempre está avaliando e a gente também, todos esses casos, a gente sempre compartilha com os nossos clientes para a gente entender como a gente É, resolve isso na porque causa já raiz, entendeu? tem corretor falando aqui, por exemplo, né, que o para-brisa no site da Maxpar às vezes é mais barato que o valor da franquia. Então, assim, precisa ter equalizar isso para o cliente não sair no prejuízo, né, Angélica? E uma outra coisa que eu queria perguntar também, que eu não sei se é usual, mas às vezes o Rafael pode nos pontuar, que eu acredito que outros colegas já tiveram. A gente consegue, em algumas companhias, contratar cobertura de vídeos com a logomarca. E a gente vê que a franquia vai lá em cima, uma franquia realmente Uhum. assim, muito alta. Então, sempre a gente oferece, poucos clientes aceitam. Mas eu já tive casos de cliente aceitar, em momento de troca, ou essa peça demorar ou não ter essa peça no mercado, e a Maxpar ofertar ali um valor de franquia bem abaixo, tipo umas 5 vezes menor do que a dele, para ele colocar essa peça sem ser original. Isso é usual mesmo? É comum a Maxpar oferecer isso? Ou foi um caso atípico? Não, isso aí, Angélica, só para explicar, isso depende do cliente, tá? Isso Uhum. depende do cliente, depende da situação. É, Aí, assim, qual é o ponto? Dependendo do modelo de veículo, e aí normalmente o que eu sempre tento explicar para os corretores é o seguinte: as montadoras elas fazem o quê? Elas produzem uma quantidade de peças e elas têm um percentual dessa produção que elas deixam separado para reposição do mercado. Mas se aquele carro está aquecido, à venda,
elas usam essas peças que seriam para reposição e montam mais carros e botam mais carros para venda. E aí Uhum. o que acontece? Falta. Começa a Acontece o faltar. famoso back order ou BO de fábrica, que eu não sei se os corretores já ouviram falar. Uhum. E aí, quando acontece isso, é o quê? O fornecedor da montadora não tem um prazo para passar para falar, eu não sei quando essa peça vai estar disponível, eu vou produzir mais peças e em algum momento vai estar. Para a gente não deixar o cliente na mão, para algumas companhias, para alguns clientes que têm essa abertura, e a gente oferta essa possibilidade para o cliente. Por quê? A peça original, sem a logomarca, que é a mesma do fabricante, ela tem um custo menor e, por isso, a franquia também precisa ser proporcional, que é o Uhum. mesmo caso que a gente está falando. Normalmente, as franquias de logomarca são maiores porque o preço de uma peça com logomarca é muito superior, é muito mais caro. Então, tem essa regra da proporcionalidade, entendeu? A gente faz esses casos justamente para não penalizar o cliente, porque às vezes é uma quebra da cadeia que acontece que às vezes a gente também não tem a peça em estoque. Então, por isso que a gente trabalha sempre para ter um estoque muito vasto para isso não acontecer. Ô, Rafa, deixa eu só fazer um. Tem um pessoal tá entrando aqui, corretores, estou vendo umas carinhas novas aqui. O pessoal tem elogiado o nosso bate-papo, a nossa troca de informação. Pessoal, e é isso mesmo. Se vocês quiserem depois sugerir temas para live, qual companhia chamar aqui para bater um papo com a intenção do Cinco Minas Gerais com a live é levar informação, é poder colocar aqui na live pessoas que tenham acesso a informações, a trocar. Olha para você ver, o Rafa está disponibilizando o telefone dele, gente, para resolver problemas pontuais. Então, assim, o Sincor quer trazer valor. Valor. Eu quero que vocês entendam muito sobre isso. O Sincor, além de representar, de ser a sua instituição de representação coletiva, a gente quer trazer protagonismo para o corretor de seguros. A gente quer que o corretor de seguros, em qualquer lugar de Minas Gerais, tenha condições de trabalhar e condições de receber e de ter acesso à informação de qualidade, a produtos diferenciados, a soluções inovadoras. Olha para você ver, a Maxpar tá aqui, as assistências, tem várias soluções, tem a B4B. Eu queria depois que você falasse um pouquinho da IQ também, Rafa, talvez não seja ali, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Então, a nossa intenção é entregar valor, é entregar a solução, é entregar tudo que os clientes, tudo que os corretores estão precisando. E aí, gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários justamente sobre isso. Nossa, Fernanda, queríamos uma live sobre tal assunto. O que vocês estão precisando aí? Conta pra gente, traz aqui sua demanda, manda no Sincor, aciona o nosso direct, nossas redes sociais, Angélica, Fernanda, Sincor, manda pra gente, a gente quer ouvir os corretores de seguros e tornar a experiência dos corretores junto com o Sincor Minas Gerais a melhor possível. Rafa, fala pra gente um pouquinho da IK, que você falou também que comprou, a IK era uma empresa de guincho? Não, a IQ era uma empresa de assistência 24 horas, de um grupo mexicano. Tá. E aí, de todos os eventos que a gente sempre participou, né, a Maxpar Também te amo, Breno. sempre participou, sempre vinha muito essa questão de quando vocês vão entrar nesse mercado, né, de Tá. nicho e outras coisas e tudo mais. E a gente sempre olhou isso com muito cuidado, né? E aí surgiu essa oportunidade, a gente fez essa aquisição. E a IQ hoje ela foi absorvida e hoje a gente se tornou Maxpar Assistências. Entendi. Então a gente fez o quê? A gente agora passa a ter um portfólio de produtos que a gente está presente em todas as etapas ali da vida do segurado. Então, Tá. antes a gente era expert em assistência a vidros. Então, o cliente que queria um carro, a gente já atendia vidro, farol, lanterna, retrovisor, os nossos queridinhos do momento, que é o reparo de lataria, pintura e roda, pneu e Pneu suspensão. suspensão. E aí agora a gente trouxe um a mais, porque a gente passou a ter o guincho, passou a ter um auto-socorro, e pane elétrica e outras coisas. Aí agora também, além do carro, a gente tem solução para proteger a casa das pessoas, a gente tem proteção para filhos, quanto também para pet, né? Para as famílias que têm ali o pet, tem um carinho que é
tem o seu bichinho ali, que é algo muito especial, que faz parte da família também, assim como soluções ali para momentos mais críticos como e mais delicados da vida, como a perda de um ente querido, de um familiar, que a gente também tem serviços assim voltados para essa Auxílio situação. funeral, essas Isso, situações assim. exatamente. Uhum, Então, assim, a gente tem desde serviços agora emergenciais, assim como serviços também por ajuda, por agendamento, e a uhum. gente passa a ter agora um portfólio que ajuda na rotina do segurado de ponta a ponta, né? Então, a aquisição da IQ fez a gente ter essa evolução, né? Então, a MaxPar agora tem esse portfólio muito completo. Então, além da assistência a vidas, a gente também está atuando agora na assistência 24 horas nesse sentido. Gente, é bacana demais. Pode falar, Angélica. Só uma última questão, complementando o que você falou, né? O Rafael fala numa linguagem muito simples. Então, para a É, gente entender é simples e para a gente repassar é simples. Isso facilita. uhum, Não é à facilita toa que ela é mesmo. gerente de relacionamento. Eu queria fazer uma pergunta, queria fazer uma pergunta um pouco polêmica, que ninguém lembrou de perguntar aqui, nem nos comentários, mas um corretor me falou isso quando eu comentei com ele que a gente ia fazer a live da Max Para, um corretor lá do Nordeste, pra você ter uma Tá. ideia. Eu compartilhei em grupo e ele mandou uma mensagem no privado, isso na segunda-feira, Uhum. sobre o sistema DAS, porque tem seguradora que garante aquela, não sei se chama calibragem ou É É atualização, o calibração, sistema calibração. calibragem, né? ADAS. Sistema ADAS, sistema DAS, eu notei errado. E acho que são duas companhias hoje das maiores no mercado que dá isso para o cliente quando isso acontece, mas as outras não têm. Então eu queria que você falasse disso até para os corretores entenderem. Tá, vamos lá. O sistema ADAS, ele é um sistema de auxílio ao condutor, sistema de Uhum. segurança, tá? Então, é um sistema de tecnologia ali que tem inteligência artificial e uma série de componentes tecnológicos de câmeras, radares, lidares, que são radares a laser. Então, tem uma série de tecnologia embarcada que ela tem uma série de funcionalidades. Essas funcionalidades, elas variam de carro para carro. Então, Tá. eu tenho um carro de entrada, como o HB20 e um Peugeot 208, que ele tem sistemas mais básicos, que são sistemas de alerta de distância de um veículo para outro, Uhum. sensor de para-brisa quando está chovendo e aciona. Agora eu tenho coisas mais evoluídas, Elaboradas. né? Mais ali para carros mais premium ou para esses carros elétricos e híbridos chineses que são muito tecnológicos, tem muita tecnologia embarcada, que é um. Ô, Marildo, depois eu te mando o telefone do Rafa, só te interrompendo, tá, Rafa? Ah, tá A bom. corretora tá pedindo o telefone do Rafa, ela falou que não achou, eu te mando, tá? Tá bom. Mas assim, só para dando sequência, eu tenho um sistema que freia o carro se ele percebe que não está muito compatível, que Uhum. mantém o carro na pista olhando para as faixas, que regula a questão do farol, luminosidade, que ajusta a parte de consumo de combustível. Farol já acende sozinho, abaixa, Isso aí. levanta. Assistente de estacionamento, Uhum. aquele piloto automático, que tem carros que até pilotam ali pro motorista de forma automatizada. Esse é um sistema de tecnologia que as montadoras têm feito um investimento muito forte. Tá. Se você vai nos Estados Unidos e na Europa, já é obrigado a calibrar quando se troca o para-brisa, porque as próprias seguradoras já usam isso como um recurso para evitar acidentes, porque evita muitos sinistros, né? Porque tem uma tecnologia que ajuda o condutor. No Uhum. Brasil, a gente tem trazido isso porque desde 2017 o Eduardo, o Fernando, o Flávio, que é o outro vice-presidente do grupo, eles estiveram e a gente frequenta várias feiras na Europa, ali na feira do automóvel, para entender o que o mercado está se movimentando. E isso é algo que desde 2017 é muito forte na Europa e nos Estados Unidos, e agora tem sido uma realidade no Brasil. A Tá. gente já apresentou isso na Comissão Nacional de Automóvel, lá da CNSEG. Então, todas as seguradoras elas já estão estudando para se adequarem a passar a cobrir tudo isso, tá? Rafa, mas tem seguradoras que hoje não está previsto na cobertura, mas todas essas, quando os atendimentos são abertos,
a gente já tem todo um mapeamento que a gente sabe quais os carros que tem, quais os carros que não tem, e a gente compartilha todos esses casos com os nossos clientes para entender se a gente vai ter ali aquela cobertura para o cliente ou não, tá? Então hoje a gente já tem feito um trabalho muito educativo para trazer para os corretores a importância, porque o que a gente fala é, trocou o vidro, a gente recomenda que seja calibrado. Não é obrigatório. Se o cliente não quiser fazer, tudo bem. Só que a gente recomenda, porque por se tratar de um sistema de segurança, É uma gestão de risco. podem ter situações que, às vezes, exemplo, carro que hoje quem já está acostumado com um carro que diminui a velocidade sozinho, porque ele vai freando, porque ele mede a distância do carro da frente para o seu, se não tiver calibrado, a gente pode esperar que o carro vai diminuir, ele não vai diminuir, né? Assim Tá, como outras funcionalidades, né? entendi. Mas vamos falar o português claro aqui. Seguradora quebrou, quebrei o vidro, tô lá na seguradora A e o meu carro tem o sistema ADAS. A cobertura de vidros que a Maxpar oferece vai cobrir a calibragem? Hoje o que que a gente faz? Português claro aqui. Não, hoje é só para compartilhar. A gente a gente compartilha isso com os Com a nossos clientes seguradora. e entende assim, ó, a gente tem ali um atendimento que precisa ser calibrado e a gente tem esse ok ou não ok. Se tiver esse não ok, aí a gente fala, cliente, a gente está trocando seu para-brisa, tem um sistema ADAS ali e a gente já está fazendo isso desde a abertura para falar que na troca do para-brisa ou no reparo ou qualquer coisa do tipo, é recomendado fazer a calibração. Se tiver um custo para o cliente, que hoje está na casa dos 300, 500 reais ali, mais ou menos, a depender do modelo e do sistema que está embarcado no carro, a gente dá esse direcionamento para o cliente. Se o cliente falar assim, o Rafael, loja Autoglass, ou um credenciado, que a gente tem credenciados que tem esse sistema também, eu não quero calibrar porque eu não quero ter esse custo. Tá tudo certo e segue a vida, entendeu? Tem Isso seguradora que está excluído nas condições gerais. isso, tá? Mas até essas que estão excluídas, a gente também está compartilhando para entender ali para o que a gente pode fazer por aquele cliente por conta da situação, entendeu? Hoje ainda não é uma realidade para todos os carros, tá? Então a gente tá aí, acho que com cerca da frota circulante segurada, na última amostragem que a gente viu ali, estava cerca de 25%, 17, 20, tá um número assim. Não precisa falar a companhia, mas alguma companhia oferece a calibragem gratuitamente? Sim. Na verdade, não é gratuito, tá incluso no preço, né? Ah, tá. Entendi. Tá incluso no incluso preço. no preço da franquia, no caso, digamos assim. Isso aí. Mas assim, o que eu sempre estou tentando tranquilizar os corretores também é que como a gente já fez essa apresentação na Comissão Nacional do Automóvel, que é onde as seguradoras se reúnem para discutir, né, e tudo mais, isso está sendo avaliado já para entender de fato qual é o risco associado a não ter essa calibração, né? Então, Entendi. como agora está tendo esse movimento muito forte, a estimativa para o mercado é que para o ano que vem a gente já tenha quase 70% da frota com essa sistemática, né? Então, não é algo que é instalado, é algo que vem de fábrica. Vem de fábrica, e as montadoras já estão se adaptando a isso, né? Então, é um conjunto de tecnologias, né? Um sistema de vários, né? Aliás, né, Rafa? Que auxiliam muito na própria segurança, no conforto do motorista também, né? O meu carro, por exemplo, ele tem sensor de estacionamento, né? O de estacionar lá sozinho, do acendimento lá do farol. Isso são coisas que facilitam, trazem um conforto para quem está conduzindo. É muito interessante, é muito. Eu falo, é conforto mesmo, né? O principal hoje está ali na altura do retrovisor interno. É a câmera ali, que é a câmera que dá todos os comandos, que está conectada ao computador de bordo do carro. Então, Entendi. justamente que
a gente recomenda para os casos aonde tem algum tipo de movimentação no para-brisa. Por quê? Qualquer mexida no para-brisa, essa câmera ela é muito sensível, então ela nunca volta para a mesma posição. E Entendi. aí, qualquer ângulozinho que eu mudo, o sistema entende que ele precisa calibrar novamente. Novamente. Isso aí, porque ele não funciona porque justamente ele foi mexido da posição que ele estava inicialmente. Então, Por isso, por assim, é isso. bem sensível, é algo bem ali tecnológico. Os carros estão. A gente fala hoje que hoje o carro é um computador com 4 rodas, É, porque tem todo um sistema operacional, tem chips ali muito potentes, processadores muito fortes. Então, corretores que estão aqui na live, o Rafa. Por isso que é muito importante a qualidade das parcerias que o corretor assume com as companhias. A companhia que você está fechando o seguro do seu cliente, ele fornece já a calibração, mesmo que embutido ali no preço, porque às vezes, Rafa, o corretor passa lá a questão só de preço e não pensa no valor agregado. Na hora que esse cliente tiver uma quebra de um para-brisa, o carro dele do ano, cheio de tecnologia embarcada, aí você vendeu para aquele cliente a seguradora mais barata que tinha franquia mais barata. Né? Então, a qualidade das parcerias é que o corretor também não pode se esquecer. Verificar exatamente igual a Angélica está falando aqui, né? Tem condições gerais que já são, essa calibragem já está excluído, né, Angélica? Excluído. Risco excluído quando você pesquisa. Olha para você ver, né? Então, a qualidade das parcerias que a gente traça, né? Eu sei que a gente não vence todas as batalhas, mas escolher as batalhas que a gente trava todos os dias ali, né? Se o seu foco é venda de seguro de automóvel, corretor, pense sobre isso, sinalize sobre isso, estude melhor. A gente está trazendo informação aqui para o corretor saber sobre isso, Rafa. Pode ser que tem corretor que está assistindo que nem sabia disso, dessa informação. É. eu Né? acho que assim, o que a gente sempre tenta trazer é que não é algo que a Max Par tá dizendo. A gente está mostrando uma situação que a tecnologia está avançando, Tá avançando está mesmo. impactando em vários segmentos da sociedade e o Uhum. setor automobilístico é um deles. Também E acompanha para e muito. para quem trabalha com seguro automotivo, a gente sempre traz isso no caráter de informação, do mesmo jeito que a discussão que a gente estava tendo aqui, que há muito tempo atrás acontecia de forma recorrente, que é essa questão de logomarca original, o que é Genuíno. genuíno. É. Então, eu acho que o que acontece é que a gente tem várias ondas, né? Em determinados momentos vão tendo transformações e a gente precisa ir Tem que acompanhar. entendendo e se adaptando, né? Para que a gente sempre esteja na vanguarda das coisas do seguro. Nosso papo está muito bom, mas o nosso horário já está esgotado. Rafa, aqui é que nem show da Xuxa. Acho que você não lembra de show. Agora, você quer mandar um beijo para quem agora? Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, para você. Não, eu queria, assim, primeiro agradecer, né, você, Fernanda, Oh, Angélica, imagina. Obrigada. pela disponibilidade, pelo convite aí, agradecer ao Sincó, agradecer também ao Gustavo, Gustavo. aqui, né, o presidente, né, acho que vocês são muitos grandes parceiros nossos. A gente tem feito um trabalho aí, sempre apoiado muito o Sincó, o trabalho que vocês têm Tem. feito no estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é uma das regiões aí mais pungentes do Brasil, é muito relevante para o mercado de seguros de uma Uhum. forma geral. E assim, agradecer pela oportunidade e o principal é me colocar à disposição, né? Vou passar seu telefone aqui pro pessoal. Como eu disse no início, a gente está aqui para servir, eu estou aqui para servir os corretores. Uhum. Esse é o meu propósito, não só o propósito de vida, mas o propósito profissional também. Então, acho que casa muito, tanto aquilo que eu acredito, meus valores, com os valores da Max Pá também. E ele, deixo aí meu contato, depois a Fernanda pode compartilhar Vou também, que eu passar. não conseguia acessar, mas tem o meu Instagram aqui, quem quiser depois me mandar uma mensagem. Estamos à disposição para parceria, para ajuda, para dúvida, para treinamento, para questionamento, para solução, para problema, o que quer que seja,
podem me acionar, tanto a mim quanto ao meu time, que eu estou à disposição, tá? E Os meus, agradecer aí pelo convite Os, novamente. os meus não, né? Os nossos embaixadores estão aqui respondendo aqui nos comentários, né, Angélica? As lives, gente, elas acontecem de 15 em 15 dias. Tradicionalmente, elas acontecem em dias de terça. Hoje foi uma sessão, a gente está fazendo na quarta, mas a gente sempre divulga no Instagram do Sincor Minas Gerais. Então, se você não acessa o Instagram, coloca lá o Instagram do Sincor, começa a seguir a gente, Sincor Minas Gerais, e aí sempre tem a divulgação da live e o tema. Então, daqui a 15 dias, a gente vai fazer uma live novamente. A gente está estudando qual vai ser o próximo assunto e vai trazer. Então, acompanhe a gente por lá. Siga também o Instagram no Sincor. A gente tem o nosso canal no YouTube. As lives ficam gravadas. Então, às vezes, você quer buscar lá algum assunto que já passou. Lá no nosso canal do YouTube tem todas as lives gravadas. Às vezes, tem lá alguém que você queira. Olha, eu quero saber um pouquinho desse assunto. Tem sempre o tema da live e a gente está sempre trazendo um bate-papo. A gente já falou de consórcio aqui, a gente já falou de alto, a gente já falou de corretor na real, a gente já falou de empresarial, RC, a gente traz sempre muita informação. E se você não está junto com o Sincor Minas Gerais, acessa www.sincorminasgerais.com.br e fica por dentro de tudo que está acontecendo. Nos vemos em São Paulo, Rafael? Com certeza, estaremos lá no Conect. Estaremos lá também. Angélica, Eu seu não. abraço vai para quem, Angélica? O meu, eu vou dar uma dica para quem ficou até o final. Quem quiser Ah, acompanhar o Sincor, quando vocês acessar qualquer Instagram que você quiser ver tudo que aquele Instagram posta, tem um sininho. Você uhum. entra no perfil, tem lá um sininho. Você clica e marca todos. Tudo que publicar de Reels, de Story, você vai Você ser vai notificado no celular. notificar. Maravilhosa. A Fica a dica final. nossa rainha das redes sociais aqui, Angélica, sempre com muitas dicas. É Aqui, isso. gente. Então, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Breninho, Douglas, Rodrigo, ó, também vou pro Conec. Bora, gente. E se Bora. encontrar com a gente lá, olha, eu assisto live, fala comigo, tá? Quero saber e conhecer todo mundo que tá indo lá, tá bom? Olha lá, o Rafa tá vendo os comentários. Tô vendo. Dá dó de terminar, porque muita gente chegou agora no final, mas senão a Tá gente fica certo. aqui, ó, e vai falando, E e a vai gente gosta de falando. falar, né? E a Graças gente a gosta Deus. pouco, né? E tal, como é que É, faz? tá Ó, certo. mas um beijo para todo mundo. A gente se encontra depois, se Deus quiser, lá em São Paulo, no Conec. E daqui 15 dias a gente faz live de novo. Coloca lá, ativa o sininho para receber nossas notificações. E até semana que vem. Tchau, Beijo, boa gente. noite. Gente, Tchau. tchauzinho, um Até abraço. mais. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.